A identidade de Jesus de Nazaré, olha, essa é talvez uma das questões mais antigas e mais debatidas de toda a história humana, não é mesmo? Então vamos mergulhar fundo nessa questão e explorar as diferentes respostas que surgiram ao longo dos séculos. A pergunta central é essa: quem foi Jesus de verdade? Para além de todas as histórias que a gente já conhece, quem foi na essência essa figura que, convenhamos, mudou o rumo da civilização ocidental? É uma pergunta que continua a intrigar teólogos, historiadores e, claro, todos os que buscam um caminho espiritual até hoje. E ao longo do tempo, as respostas variaram e muito. Para alguns, ele foi um grande profeta, sabe? Na mesma linha de Elias ou Jeremias. Para outros, ele é o filho unigênito de Deus. E, claro, tem a doutrina mais difundida no cristianismo ocidental, que diz que ele é o próprio Deus encarnado. Então, vamos começar por aí. Pela visão que se tornou a pedra fundamental da teologia cristã majoritária, a famosa doutrina da Santíssima Trindade. Agora, o interessante aqui é que essa linha do tempo revela uma coisa. Essa doutrina não foi um consenso imediato, longe disso. Na verdade, foi o resultado de séculos de debates, e debates bem acalorados, viu? Dá uma olhada. Em 269, o Concílio de Antioquia chegou a rejeitar a ideia da divindade de Jesus. Foi só em 325, no Concílio de Nicéia e com uma forte influência política do imperador Constantino, que a visão de Jesus como Deus foi oficializada na Igreja Romana. E essa decisão foi selada com palavras bem fortes, né? O Credo Niceno, como a gente vê aqui, estabeleceu formalmente que o Filho é igual ao Pai, eterno e não criado. Qualquer outra visão era considerada heresia. E isso solidificou essa doutrina como a verdade oficial da Igreja por séculos. Mas é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Porque quando a gente olha para as Escrituras, para as palavras atribuídas ao próprio Jesus, parece que surge um conflito com essa doutrina oficial. E essa questão que cria toda uma tensão na narrativa. Poxa, se a doutrina diz uma coisa, o que a fonte primária, o próprio Jesus, diz sobre a sua natureza e a sua relação com Deus? E aqui a gente vê a contradição de forma bem clara. De um lado, a doutrina de Nicéia, afirmando uma igualdade absoluta. Do outro, vários trechos dos evangelhos mostram Jesus se colocando numa posição de subordinação, como alguém que foi enviado e que cumpre a vontade do Pai. Olha só essa citação direta de Jesus lá no Evangelho de João. Ele afirma com todas as letras: o Pai é maior do que eu. É uma declaração que parece desafiar diretamente aquela ideia de igualdade estabelecida em Nicéia. E aqui em Marcos, outro exemplo poderoso. Jesus faz uma distinção clara entre o conhecimento dele e o do Pai. Ele afirma que tem algo que nem o Filho sabe. Isso levanta uma questão fundamental, né? Como ele poderia ser onisciente como Deus e, ao mesmo tempo, ter um conhecimento limitado? E não é só Jesus falando dele mesmo. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, descreve Cristo como o mediador entre Deus e a humanidade e se refere a ele especificamente como Jesus Cristo, homem. Essa ênfase na humanidade dele é muito, muito significativa. Então, como é que a gente resolve essas contradições todas? Bom, vamos analisar agora uma outra perspectiva, a da doutrina espírita, que oferece uma estrutura para tentar harmonizar esses pontos que parecem tão conflitantes. Primeiro de tudo, o Espiritismo, conforme codificado por Kardec, afirma que Jesus teve um corpo de carne e osso, como qualquer um de nós. Isso é importante porque rejeita aquelas teorias mais antigas de que ele teria um corpo fluídico, sabe? Um corpo só de aparência. Porque se fosse assim, a sua paixão e o seu sofrimento teriam sido só uma encenação. Para Kardec, não. A experiência humana de Jesus foi totalmente autêntica. Ok, então, se ele não era Deus, o que ele era? O primeiro conceito-chave é o de Messias divino. Nessa visão, a autoridade de Jesus não vem de ele ser Deus, mas sim da sua perfeição moral e da missão que ele recebeu diretamente de Deus. E expandindo essa ideia, a doutrina espírita também o descreve como o governador espiritual da Terra. Ou seja, um espírito puríssimo que, junto com outros, supervisiona o desenvolvimento espiritual do nosso planeta desde o comecinho. E aí a gente chega no ponto central, modelo e guia. Para o Espiritismo, esse é o papel mais importante de Jesus. Ele é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, não para ser adorado como um ser incriado, mas para ser seguido como exemplo máximo de perfeição moral. Certo, mas qual a importância prática dessa diferença toda? Por que importa se ele era Deus ou um modelo perfeito? Bom, a resposta, nessa perspectiva, está no foco da mensagem. Pensa bem,
Se Jesus é Deus, inatingível, absoluto, a vida dele pode ser vista como algo a ser simplesmente adorado. Mas, e se ele for o modelo perfeito, o espírito que atingiu a perfeição, aí a vida dele se torna um roteiro a ser seguido. A ênfase muda da adoração da pessoa para a prática do ensinamento. Faz sentido, né? E o Allan Kardec deixa isso bem claro. Para ele, a moral que os espíritos superiores ensinam é simplesmente a moral de Cristo. Por quê? Porque não existe outra melhor. O valor está no código de conduta, não na definição teológica de quem trouxe a mensagem. O Espiritismo não se vê como um substituto do cristianismo, de forma alguma, mas como um complemento. É como se Jesus tivesse estabelecido o quê, o código moral, e a doutrina dos espíritos vem para explicar o porquê, revelando as leis espirituais, como a reencarnação e a lei de causa e efeito, que dão uma base lógica e natural para a moral que ele ensinou. E aqui está a conexão direta. O Espiritismo se apresenta como o cumprimento daquela promessa de Jesus sobre o Consolador, o Espírito de verdade, que viria depois dele, para relembrar e explicar tudo o que ele tinha ensinado, mas que as pessoas daquela época ainda não tinham como compreender totalmente. E assim a gente chega à conclusão central dessa perspectiva. A importância da mensagem vai muito além da definição do mensageiro. Resumindo, nessa visão, Jesus não é Deus, mas é o espírito mais perfeito que já pisou na Terra. A autoridade dele é moral, não tem a ver com a sua natureza. Ele é o guia, e a sua mensagem de amor, de perdão, de caridade, essa é a expressão máxima da lei divina. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Independentemente de como a gente defina Jesus, Deus, profeta ou modelo, o valor dos seus ensinamentos éticos continua o mesmo. A questão que fica é: no caminho da nossa evolução, onde a gente deveria colocar o nosso foco? Em debater a natureza de quem trouxe a mensagem ou em viver a mensagem que ele nos trouxe?